Bom dia a todos. Quero primeiramente agradecer, né, a disponibilidade de vocês por terem aceito aí, dispensado o vosso tempo para nos ouvir. Eu estou tremendo, tentei fazer os slides, eu não tenho uma afinidade com os slides, né? Tenho uma relação de amor e ódio, mas eu tentei fazer aqui os slides e eu espero que tenha conseguido. Deu bastantes slides, então eu não sei se eu vou a tempo de apresentar todos eles, mas vamos então começar. O tema da minha dissertação é o sujeito pedagogo, sua identidade, formação ético-político, uma análise a partir das perspectivas dos discentes do curso de pedagogia da Universidade Estadual de Londrina. Estou sendo orientado pela professora Adriana, como você já sabe. O trabalho ele está o texto da dissertação ele foi organizado em 4 capítulos, incluindo uma introdução, divididos em seções e subseções. Né? No primeiro deles, se configura numa digressão histórica para se compreender a história da educação. Então, o tema foi a história da educação, olhando o passado para se compreender o presente. No segundo capítulo, buscou-se, então, compreender os desdobramentos da educação no Brasil e sua relação com a formação do pedagogo. Procuramos mostrar que a identidade do pedagogo no Brasil só pode ser pensada na sua relação com o curso de pedagogia. Ainda também nessa mesma sessão abordou-se como se dá a constituição identitária. Já no terceiro capítulo delimitou-se os procedimentos metodológicos, abordou-se um pouquinho o desencaminhamento da pesquisa e as considerações sobre o método. Por fim, no quarto capítulo, apresentamos os resultados das análises dos dados coletados, que, por sinal, se configurou ou se configuram no centro da nossa pesquisa. Bem, a problemática da pesquisa se configurou na seguinte questão: como os discentes do curso de pedagogia concebem o sujeito pedagogo e sua relação com a formação ético-político-profissional. O objetivo geral foi de compreender a perspectiva dos discentes acerca da formação do sujeito pedagogo, sua identidade, formação ético-político-profissional, a fim de identificar como este é pensado no currículo instituído e instituinte do curso de pedagogia da Universidade Estadual de Londrina. Foram 3 objetivos específicos. O primeiro, identificar os contornos da educação e da pedagogia ao longo da história e como estes influenciaram na constituição da identidade do pedagogo. Segundo, verificar como se constitui a identidade do pedagogo em suas múltiplas dimensões e, por fim, analisar como os discentes do curso de pedagogia entendem a identidade do pedagogo e sua relação com a formação ético-político-profissional proporcionada pelo curso. Pois bem, a metodologia que utilizou foi a abordagem qualitativa, tendo como parâmetro a análise de conteúdo. Não obstante, fez-se uso também da pesquisa bibliográfica e documental, bem como de um questionário composto de perguntas que serviu como instrumento para a coleta de dados, compondo desse modo os elementos e conjuntos de procedimentos investigativos. Então, a pesquisa se deu mediante 3 etapas. Primeiro, a pesquisa bibliográfica e documental, onde analisamos artigos e teses referentes ao assunto que nos propomos a pesquisar. Em seguida, a elaboração e aplicação do questionário aos discentes do curso de pedagogia. E, por fim, mediante a metodologia escolhida, analisamos os dados coletados numa articulação com os objetivos do projeto. Bem, a história da educação nos coloca em contato direto não apenas com as fontes e escritos daqueles que nos antecedem, mas, sobretudo,
com o conhecimento construído historicamente, que retraça a tradição da pedagogia atual, apontando os caminhos e contornos que forjaram a maior parte do arcabouço da educação atual. Deste modo, tanto a educação atual como a identidade do sujeito pedagogo, que emerge desse processo formativo, só podem ser melhor compreendidos dentro de um aspecto maior. É assim que nessa primeira sessão, então, na primeira sessão, nós buscamos compreender os contornos do percurso da educação, desde os seus primórdios, para então compreender a educação atual e como essa delimita a construção da identidade do pedagogo. Desta feita, uma digressão histórica para se compreender as ideias pedagógicas se tornou indispensável, ou se torna indispensável na formação tanto dos educadores quanto dos educandos. E para os fins a que se destina a presente pesquisa, buscamos compreender como, ao longo da história, a formação e a construção da identidade do pedagogo foram sendo moldadas mediante os contextos e ideias pedagógicas vigentes. Isso posto, podemos então sublinhar que a formação do profissional da educação, no caso o pedagogo, sua identidade e prática está intimamente ligada com a educação e a pedagogia, o que torna imprescindível estudar a história da educação de modo a se perceber como, ao longo dos séculos, a história da educação e a formação é construída pelas ideias que foram estabelecidas nesse mesmo percurso. Assim, estudar a história das ideias pedagógicas não se tem como intuito apenas compreender o estado dos métodos e das concepções educacionais, mas permite repensar o presente e delinear o futuro da educação e formação do pedagogo. A lição do passado, experiência que deve auxiliar os educadores a evitar os erros cometidos e a promover as experiências pedagógicas. Então, a história da educação, da pedagogia e da educação não é, portanto, um simples olhar deitado sobre o passado. Pode ser uma das ferramentas poderosas da compreensão do presente e pertence, deste modo, de direito à família das ciências da educação. Isto posto, a história da educação carrega em si uma certa complexidade e, por esse motivo, não foi possível destrinchar ela em seus mínimos detalhes. Apenas focamos em alguns elementos importantes. E essas são, então, os períodos que nós abordamos em nosso texto. Começamos no Egito Antigo, e fizemos uma breve análise até o século XIX. E o século XXI, nós entramos propriamente para a história da pedagogia e da educação no Brasil. O que se constatou, portanto, nesse percurso histórico é perceber o modo como a educação é extremamente afetada pelo contexto sociopolítico e econômico. Os períodos destacados, apesar de apresentarem suas particularidades em relação às propostas educativas, podemos notar que, por detrás de todo o projeto pedagógico, existe uma antropologia filosófica e uma visão de mundo. A isso acrescenta-se o fato de que todas essas propostas educativas assentam-se em uma concepção de verdade, processo de aprendizagem, um entendimento a respeito do papel da educação e quem deveria ser habilitado para educar. Não obstante, é interessante observar que antes da universalização da educação, aproximadamente, provavelmente, talvez, no meandro do século XVIII iluminista, né, por sinal também a universalização se deu por motivos políticos e econômicos, a educação era antes disso o privilégio de poucos. E nós constatamos que ela continua sendo, em grande medida, privilégio de poucos. Aqui eu digo uma educação de qualidade que nem todos têm acesso. E por isso nós percebemos que ainda existem alguns resquícios que respingam no cenário da educação atual. Bem, com isso,
não se tem nenhum interesse em se formar os pedagogos. Ou seja, pelo fato da educação ser privilégio de pouco, em todos esses períodos nós não conseguimos enxergar uma preocupação com a formação dos pedagogos, até porque aqueles que tinham condições financeiras, posses, esses poderiam pagar os pedagogos que quisessem, né? E evidentemente que esses estavam disponíveis para os aristocratas, se eu assim posso dizer, que já é um pouquinho diferente daquilo que veio acontecer depois que universalizou-se a educação. A partir dessa universalização, você tem uma preocupação maior em se formar pedagogo. Bem, como embasamento teórico para a análise dos dados, nós fizemos uso da análise de conteúdo, né? De acordo, usamos Bardim para nos apoiarmos na análise de conteúdo. A análise de conteúdo se configura em uma técnica que busca analisar o que foi dito nas entrevistas ou observado pelo pesquisador. Ainda, ao se analisar o material, se tem em vista uma classificação em temas ou categorias que facilitam a compreensão destes. De acordo com Moraes, outro autor que nós usamos, a análise de conteúdo tem sua origem no final do século passado, suas características e diferentes abordagens, entretanto, foram desenvolvidas especialmente ao longo dos últimos 50 anos. E sua peculiaridade se dá no fato de possibilitar o enfrentamento de novos desafios, uma vez que se integra cada vez mais na exploração qualitativa de mensagens e informações. Eu vou passar aqui porque aqui eu destrincho um pouquinho sobre essa questão da análise de conteúdo e eu passo aqui para a organização da análise. De acordo com Bardim, o processo da análise de conteúdo compreende pelo menos três polos cronológicos. A pré-análise, que se configura na organização de maneira seletiva dos documentos a serem analisados, né, elaborando objetivos e indicadores que subsidiariam a interpretação. Depois, a exploração do material e, por fim, o tratamento dos resultados, a inferência e interpretação. Bem, depois que fez-se a inferência e a interpretação, que configura a terceira fase desse procedimento, é fundamental a categorização dos dados, para então tornar os dados brutos significativamente válidos. Assim, de modo a atingir os objetivos, os dados foram categorizados a partir de indicadores que orientam a elaboração do questionário. Sendo assim, elegemos as seguintes categorias que possibilitaram fazer inferência sobre as perspectivas que os discentes têm em relação à identidade do pedagogo. A primeira categoria, portanto, teve como tema o papel da universidade no processo da construção da identidade do pedagogo, e duas subcategorias: pesquisa, ensino e extensão, teoria e prática, o trabalho, o grande problema. A segunda categoria, o currículo do curso de pedagogia e sua intencionalidade na construção da identidade do pedagogo. Tivemos duas subcategorias, o pedagogo político e o pedagogo ético. A terceira categoria, o que é a pedagogia e quem é o pedagogo, delineando a identidade. Tivemos essas três subcategorias: sujeito crítico, pedagogo, identidade não identificada, professor, pesquisador, gestor, identidade consensuada. Assim, as análises e interpretações foram feitas considerando esse conjunto de requisitos e os dados coletados, levando em consideração os resultados e as respostas para elucidar os objetivos propostos. Nas sessões que se seguem, explicitaremos as análises e interpretações dos dados coletados, de modo a explicitarmos a visão dos discentes.
ressaltamos para maior efeitos que a adoção dessas categorias se dá pelo fato de buscarmos o núcleo de sentido que compõe a comunicação e cuja presença ou frequência de aparição podem significar alguma coisa para o objetivo analítico da pesquisa. A estratégia adotada foi, então, a busca de frequência das palavras que mais foram utilizadas pelos participantes da pesquisa. Então, a seguir, eu começo a fazer a análise das categorias. A primeira categoria, então, é o papel da universidade no processo da construção da identidade do pedagogo. Então, partindo da pressuposição de que a universidade vem desempenhando ao longo da história um papel fundamental no processo da formação do pedagogo, presume-se que as primeiras impressões no que se refere ao delineamento da identidade do pedagogo é fornecida pela universidade. Assim, a universidade ocupa um lugar privilegiado como espaço formativo. Nos parece que a identidade do sujeito pedagogo também depende da compreensão que estes têm a respeito da própria universidade. E esta mesma universidade, pelo menos de acordo com alguns documentos que a gente leu, e o PPPC da UEL, ela está ancorada em 3 pilares fundamentais, que é ensino, pesquisa e extensão. Então, em nossa análise a respeito dessa subcategoria, em relação à importância da universidade no processo da construção da identidade do pedagogo, nós constatamos que os alunos compreendem que a universidade tem sim um papel, não apenas de fornecer conteúdo, mas de proporcionar conhecimentos que se destinam a servir à sociedade como um todo, e pela frequência das palavras, apontou-se ensino, pesquisa e extensão como tarefas primordiais da universidade. Não como um fim em si mesmo, mas como, por exemplo, essa aluna que eu delimitei esse código para poder descrever os participantes da pesquisa, né? Aluna A07. Ela diz que a universidade é fundamental, pois nos apresenta uma formação completa, desde o ensino científico, como a formação humana, com a importância de olhar para o indivíduo crítico que pensa e consegue decidir por si só, por meio do ensino, pesquisa e extensão. A outra aluna, ela respondeu dizendo que eu acho que a universidade tem um papel muito importante na formação dos professores, pois a universidade é o local do ensino, pesquisa e extensão. Bem, essas respostas todas, elas contemplam o posicionamento de todos os participantes da pesquisa, ou seja, 100% dos participantes compreendem o papel e a importância da universidade para a formação do pedagogo e que a mesma está fundamentada nos 3 pilares acima elencados. Professor, quando estiver passando aí, ou estiver próximo, se puder me avisar, eu agradeço. Pode deixar, Martim. Tá bom. Aviso sim. Outra subcategoria que foi elencada ou analisada foi o entendimento que os discentes têm em relação à teoria e prática, né? O processo para chegar a essa subcategoria foi o mesmo já mencionado lá no princípio. E a subcategoria, então, foi na teoria uma coisa, na prática é outra. Então, uma das características marcantes da pedagogia, tanto quanto na formação do pedagogo, é a relação entre teoria e prática. Essa relação apresenta-se muitas vezes inalcançáveis para o pedagogo, na tentativa de colocar em prática o conteúdo que se configurou como elemento importante no processo de sua formação e na construção de sua identidade, e agora questionado pela realidade na qual ele pretende atuar como profissional. E é diante disso que buscamos, então, analisar nessa sessão, ou nessa subcategoria, a perspectiva que os discentes têm em relação à categoria acima referida. Então, 100% dos participantes, dos 100% dos participantes,
70% compreendem que a universidade é importante no processo da construção da identidade do pedagogo por proporcionar a base teórica para a melhor atuação. Então, por exemplo, o aluno A06 do terceiro ano, ele diz que o curso tem um papel importante, pois acrescenta a fundamentação teórica que um profissional precisa para atuar. Bem, já os 30% compreendem que existe um distanciamento entre teoria e prática. As respostas dos participantes nos mostraram a velha dicotomia entre teoria e prática que vem assombrando por muito tempo o processo de formação dos pedagogos. Por um lado, os conteúdos culturais cognitivos, por outro lado, o modelo pedagógico didático. O entendimento é o de que a formação do pedagogo deveria se centrar nos conteúdos a serem ensinados e que a prática viria com a experiência docente, ou para uma prática eficiente é fundamental que se aponte se aposte no preparo pedagógico didático. Então, isso aqui são algumas respostas dos alunos. O aluno A01, ele diz que um pouco, né, a universidade, essa questão da teoria, um pouco, pois ainda estou no segundo ano, e para mim está faltando um olhar na prática. Eu acho que nem prática essa aluna aqui fez, mas ela já sentia a necessidade da prática, né? Pois na vivência escolar é totalmente diferente. Existe, porém, na prática nem sempre é possível fazer conforme a teoria. O curso é carregado de teoria, mas penso que muitas vezes é insuficiente com a prática, por mais que sejam indissociáveis. Bem, já ao serem indagados a respeito da relação teoria e prática fornecida pelo curso de pedagogia no processo da formação de professores e, no entanto, delineamento da sua identidade, podemos perceber uma certa insegurança e não concordância entre os participantes, como se vê, por exemplo, nas respostas a seguir, né? O aluno A01 diz que, em relação a esse fornecimento da universidade, dessa relação teoria-prática, ele diz que um pouco, né, pois, perdão, eu acho que eu confundi aqui, estou repetindo a resposta, vou passar para a segunda. Existe, porém, na prática, nem sempre é possível fazer conforme a teoria. Bem, observamos no exposto, nessa análise, a dicotomia entre teoria e prática, embora os alunos considerem a importância dos conteúdos para a formação e para uma melhor atuação. Para uma melhor atuação, encontram, no entanto, dificuldades na sua aplicabilidade. Assim, compreendemos que a superação só é possível quando existir um preparo efetivo no campo pedagógico didático, uma vez que os alunos apontaram um pêndulo, o pêndulo para a teoria, conteúdo, conhecimento a ser ensinado, mas, em contrapartida, observaram que, na prática, na didática, nem sempre é possível aplicar tais conteúdo. E disso podemos, então, concluir que é um problema que ainda assola muitos pedagogos, mesmo que a universidade, no seu modo de se estruturar e na sua organização curricular, já aponte para uma superação deste dilema, uma vez que a indissociabilidade dos três pilares que fundamentam a universidade é justamente essa proposição para a superação desta dicotomia. A segunda categoria foi, então, o currículo do curso de pedagogia e sua intencionalidade na construção da identidade do pedagogo. Bem, considerando que não existe uma neutralidade no currículo, compreendemos que a educação como um processo de formação humana se dá em muitas situações através de um ato político. Deste modo, deve-se pensar a formação do pedagogo não meramente como um processo de aquisição de conteúdo, mas como um ato político. Assim, mediante uma articulação mais abrangente,
objetivou-se, né, nesse tópico, analisar a perspectiva que os discentes têm em relação à formação política do pedagogo, ou seja, do sujeito pedagogo, e foi elencado a subcategoria o pedagogo político. Nossa análise se deu mediante duas perguntas. A primeira, se existe nas disciplinas oferecidas no curso de pedagogia conteúdos que abordam de forma clara e direta a formação ético-política do sujeito pedagogo. Então, dos participantes, que eram 128, 117 disseram que sim, 11 disseram que não. A segunda pergunta, em relação ao que você estudou até aqui, pode-se afirmar que o currículo de pedagogia apresenta uma certa intencionalidade política e ética para a formação do pedagogo? 122 disseram que sim e 6 disseram que não. Então, para analisarmos o posicionamento dos discentes, como se observa nas perguntas e respostas acima, partimos, na verdade, do pressuposto de que a universidade, por desempenhar um papel social no processo formativo, deve formar para a cidadania, e isto, evidentemente, implica oferecer uma formação política aos futuros pedagogos. Mas nos deparamos, portanto, com um problema, o que significa a palavra política, né? Então, por exemplo, uma das participantes da pesquisa, ela disse que o sujeito ético-político é um professor comunista. Então, me parece que o termo político gerou um certo problema, uma certa confusão na mente dos participantes da pesquisa. Mas a formação política do pedagogo, ela foi descrita pelos discentes como um elemento que muitas vezes não se compreende de maneira clara. Isto porque, como já nos referimos acima, o termo político é, em certa medida, carregado de controvérsias. E foi nesse sentido que, para outros alunos, a resposta a essa formação não é visível. E, se assim for, é difícil de explicar como bem colocou, por exemplo, um dos participantes. Tem essa formação política, né? Tem essa formação, mas não argumento sobre porque, para mim, é complexo. Desculpe. A outra aluna diz, existe algum momento, em algum conteúdo, mas nem sempre de forma direta, que deu a entender que é um ensino mais transversal, se eu posso assim dizer. A outra aluna diz que desconhece. E aí vai, né? Essas controvérsias entre os alunos podem, em certa medida, deflagrar uma falta de clareza do que, de fato, o curso como um todo se propõe a formar, no que se refere à formação do sujeito político. E aqui eu elenco outras respostas dos alunos, né, que vemos um posicionamento diferenciado. Por exemplo, a aluna A016, ela diz que em praticamente todas as disciplinas temos uma abordagem que leva à formação ético-política. Ser pedagogo é algo que precisa muito considerar esse fator. Por conta disso, as disciplinas sempre trazem consigo algo de caráter ético-político para completar a formação, que não pode ser apenas teoria, e pensar também na questão social. Assim, a formação política do pedagogo tem em vista a busca pela compreensão da vida pública, da democracia e da cidadania, e comprometimento pelo bem comum. O verdadeiro sentido de educar se traduz no exercício de se comprometer com o mundo, ou seja, educar é, em certo sentido, um ato político, e por isso ignorar a formação política dos educadores é imprudente, pois a educação não é um empreendimento neutro, e pela própria natureza da instituição, o educador está implicado, de modo consciente ou não, no ato político. Porém, essa aqui não foi a conclusão dos discentes. Eles percebem que existe uma certa intencionalidade, porém,
não muito claro. E parece que, para eles, essa formação política, ela se dá muito mais de um modo transversal. Outra subcategoria que foi elencada, então, é o pedagogo ético. Nesta subcategoria, nós procuramos analisar a perspectiva que os discentes têm em relação à formação ética do sujeito pedagogo. Para tal, conceituamos a ética e a moral, apontamos a ética como sendo elemento constitutivo da competência docente. No demais, fez-se uma análise breve para compreendermos como as DCNs e as PCNs abordam a importância da ética, tanto no processo formativo do pedagogo, como em sua atuação como docente. Então, partimos da premissa de que a epistemologia e a ética são duas facetas da mesma moeda. Assim, a busca pela verdade é também condição para agir eticamente, uma vez que o mundo do verdadeiro conhecimento e o ato ético é apenas um. Deste modo, a formação do pedagogo deve se dar não apenas mediante a aquisição de conhecimentos que lhe habilitem como profissional, mas deve-se incluir a ética como elemento indispensável no decorrer da formação e na construção da carreira. E é diante disso que nós podemos, então, notar em nossa análise uma certa valorização e preocupação por parte dos discentes em relação à ética como elemento indispensável, não só no processo formativo do pedagogo, mas na sua atuação profissional, uma vez que, de acordo com a aluna A01, a ética possibilita ao sujeito pedagogo a ter um olhar para o humano e perspectiva de fazer a diferença e ajudar o ser, tanto na profissão, tanto no social. Então, constatamos em nossa análise que 90% dos participantes mostram uma preocupação em relação à formação ética, não obstante, eles apontaram uma certa deficiência por parte do curso em fornecer essa formação, como, por exemplo, destacam as participantes. Para mim, a ética é extremamente importante, porém, mas não argumento sobre, porque para mim é complexo. Desculpa, essa aqui parece a mesma que já respondeu lá no princípio, ela respondeu várias vezes assim no questionário. Mas tem outra aluna que diz, existe algum momento, em algum conteúdo, mas nem sempre de forma direta. Bem, mais uma vez aqui, quando fizemos a análise das DCNs e dos PCNs, principalmente dos PCNs, a ética é abordada a partir de uma perspectiva transversal, ou seja, não tem no curso uma cadeira específica, uma disciplina específica que aborda a ética, que trabalha os dilemas éticos. E, evidentemente, que isso parece, né? Aqui é uma observação à parte, é um problema, principalmente nesses tempos que a gente se encontra. Então, outros 10% compreendem que o curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina fornece uma formação ética que possibilita ter uma atuação mais humana. A ética é, portanto, tida como indispensável pelos discentes no processo da formação, o que denota uma certa consonância com a proposta do PPC do curso. Bem, eu vou passar para a terceira categoria, porque nessa segunda categoria, os alunos apenas descreveram essa importância, têm uma certa dificuldade em observar como a ética é ensinada, e nós observamos que ela é transversal, não existe uma cadeira específica, mas eles transpareceram, ou pelo menos nas nossas inferências, que é fundamental que exista ou que existisse uma cadeira especificamente de ética. A última categoria, então, é o que é a pedagogia, que é um pedagogo delineando a identidade. Bem, a construção da identidade do pedagogo tem se configurado ao longo da história da educação elemento de inúmeras discussões. A complexidade que se instaurou em certa medida impossibilita precisar com maiores detalhes o que significa ser pedagogo, ou melhor, qual a identidade do sujeito pedagogo. E é diante dessa complexidade, então, que buscamos compreender as perspectivas que os discentes do curso têm em relação a si mesmo, ou seja,
como eles compreendem e percebem o tipo de pedagogo que o curso pretende formar. Pelas frequências das palavras, como foi o critério que usamos para delimitar as categorias e subcategorias, o pedagogo, sujeito crítico e autônomo foi a subcategoria. A pergunta que orientou a nossa análise, da qual emergiu as categorias acima referidas, foi, respectivamente, a seguinte: qual a identidade de sujeito pedagogo pretendida pelo curso de pedagogia? Demarcamos com essa pergunta um ponto importante: não existe, primeiro, neutralidade no currículo. Com isso, pode-se inferir que por detrás de todo esse projeto pedagógico existe um ideal de sujeito pedagogo que se pretende formar, mesmo quando esse ideal não é claramente explicitado. Assim, para a maioria dos discentes, o curso de pedagogia da Universidade Estadual de Londrina tem como intencionalidade formar um sujeito crítico e autônomo. Pelo menos foi o que a maioria dos participantes respondeu. Isto posto, ao fazermos uma análise comparativa, de modo a buscarmos uma relação das respostas dadas pelos discentes com a resposta do PPC da instituição, constatamos que o que orienta a construção da identidade do sujeito pedagogo, de acordo com as diretrizes fornecidas pelo PPC, seriam 3 áreas de referência, a saber, a docência, a gestão pedagógica, gestão pedagógica e pesquisa. Então, contrastamos essas competências que se prendem à identidade do pedagogo com as respostas dadas pelos discentes, e nossa análise aponta para uma direção oposta. Isto porque não tem como se concluir, a partir das delimitações e orientações do PPC do curso de pedagogia, de que se pretende formar sujeitos críticos e autônomos, mas entendemos que existe uma complexidade tal que, para falarmos da identidade do pedagogo que o curso pretende formar, precisamos considerar um conjunto de elementos muito mais amplos que envolve o processo formativo. Então, a nossa comparação do que o currículo, ou o PPC do curso de pedagogia fornece como delineamento para a formação da identidade do pedagogo foi um pouco dissidente daquilo que os participantes da pesquisa nos forneceram. Identidade não identificada é outra subcategoria. Bem, a compreensão que se tem a respeito da identidade do pedagogo orienta sua atuação como profissional, mesmo que a identidade não seja algo fixo, mas um processo de aprendizagem que se dá ao longo da história, pois seu desenvolvimento é interminável. Esta dinamicidade da construção da identidade do pedagogo é fruto da complexidade e desafios que a educação enfrenta. Não obstante, existem elementos que consolidam a identidade do pedagogo, a saber, aquelas descritas nas DCNP. Por outra, analisaremos como os discentes participantes da pesquisa compreendem o que é o pedagogo. Para tal, nos atemos à pergunta que orientou a subcategoria: o que, mais uma vez, você entende por pedagogo? De antemão, nós constatamos, então, que as respostas são muito mais de cunho subjetivo do que propriamente um resultado de uma reflexão a respeito da proposta que consta no PPC do curso, e muito menos dos documentos oficiais que estabelecem os critérios que definem a identidade do pedagogo. Então, isto posto, comecemos com a resposta da aluna A01 para ela: o sujeito pedagogo é um profissional qualificado, onde ele consegue mediar e auxiliar os alunos e os professores. Então, pode-se apreender dessa resposta uma certa multiplicidade de atividades que são praticadas pelo pedagogo, ou, como bem explicou Libano, o pedagogo é um profissional que atua em várias instâncias da prática educativa, direta ou indiretamente, ligadas à organização e aos processos de transmissão e assimilação de saberes e modos de ação, tendo em vista objetivos de formação humana previamente definidos em sua contextualização
histórica. Nisso, então, nós podemos constatar o motivo pela qual a resposta dos discentes foram tão diferentes. Diferenças essas que podem ser fruto das interpretações que se tem do campo da pedagogia e das disputas político-pedagógicas dos atores sociais nos diversos contextos socio-históricos. É assim que, para outros alunos, por exemplo, o sujeito pedagogo é mediador da educação em tudo o que se relaciona a ela, um sujeito que saiba dialogar e envolver a comunidade escolar nas questões referentes à escola, sujeito que colabora com a educação e por aí vai, né? Para Brzezinski, essa variedade de identidades atribuída ao pedagogo, egresso do curso de pedagogia, se dá, grosso modo, pelos conflitos atinentes ao estatuto epistemológico da pedagogia, sobretudo no que se refere às concepções de licenciatura e bacharelado e seus desdobramentos na configuração curricular desse curso. Então, diante disso, nós podemos inferir que a perspectiva dos discentes nos apontam para essa possibilidade, ou seja, a de que não existe necessariamente uma única identidade, ou que, pelo menos, pode-se, a partir do que é consenso ou estabelecido dentro dos limites dos documentos oficiais, das DCNs, o PPC do curso, que delimitam uma identidade consensuada, pensar a partir delas as suas múltiplas manifestações, ou seja, que a partir delas cada pedagogo diz como enxerga a si mesmo. Essa foi uma das conclusões que nós chegamos. Pretendemos, então, com isso, sublinhar que os discentes nos apontam para um caminho de pluralidade de identidade, ou que cada um enxerga a sua identidade a partir das suas funções, né? Com isso, nós, então, concluímos que existe uma complexidade tão grande que impede de delimitar com objetividade a identidade do pedagogo a partir das perspectivas dos discentes. Porém, pode-se dizer que a perspectiva que esses têm é fruto de uma noção assimilada inconscientemente que, em certa medida, traduz elementos que configuram traços da identidade do sujeito pedagogo, mesmo que não seja claramente a identidade consensuada, como veremos nessa subcategoria, que é professor, pesquisador, gestor, identidade consensuada. Bem, a identidade do pedagogo, como vimos até este momento, é compreendida de diversas maneiras pelos discentes participantes da pesquisa. Não obstante, nosso entendimento é de que o processo da construção da identidade do pedagogo está intimamente ligado a todo o desdobramento do curso de pedagogia e, evidentemente, a formação de docentes, de modo a compreendermos as questões, quem é o pedagogo, quais são as várias identidades do pedagogo, é fundamental que levemos em consideração, então, todos esses elementos. O que constatamos em nossa análise quanto a essas questões foi uma certa ambiguidade por parte dos discentes, que não nos levam necessariamente àquilo que veio a ser o consenso, pelo menos de acordo com o entendimento de Brzezinski, né? Para os discentes, 95% pelo menos, o sujeito pedagogo é entendido como sendo uma pessoa que ama a educação, o ensino, a pesquisa, sejam em prática, sem generalizar e ter preconceitos. O pedagogo é, para outros, por exemplo, a pessoa que atua nos espaços de educação. Então, consideramos, no entanto, que essa perspectiva dos discentes pode ser, sim, fruto de um construto que nunca deixou claro e evidente a identidade do pedagogo, muito menos suas funções, e ainda que fizesse o campo escolar, reestrutura praticamente tudo isso. Tudo isso porque os dilemas do dia a dia do pedagogo não podem ser prescritos, eles são circunstanciais e, em certa medida, acabam moldando sua identidade. Essa questão nos levou a analisar, primeiro, a Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, que abriu, né, em um primeiro momento, a possibilidade de se formar pedagogos que atuariam como docentes da educação primária,
mesmo que sem lograr grandes mudanças curriculares, no que se refere à formação do pedagogo. Mas daí em diante vieram novas propostas e leis que conduziram o processo ou o curso de pedagogia até se chegar a um currículo que delimita-se como identidade consensuada a professor, pesquisador, gestor, considerando a docência como sua identidade base. Então, fica notório que, no que foi evidenciado em nossa análise, um certo distanciamento e aproximações em relação ao modo como os discentes compreendem a importância da universidade, especificamente no curso de pedagogia, e suas implicações no processo de construção da identidade do pedagogo, como, por exemplo, o compromisso que possuem com a necessidade de uma formação ético-política do pedagogo para a constituição identitária, porém, constatamos que os discentes ainda não dispõem de um conteúdo suficientemente claro quanto a esses assuntos, deixando transparecer deste modo que existem algumas lacunas no processo de sua formação que precisam ser superados. Agora vou para, então, as considerações finais. Bem, durante o percurso desta pesquisa, nós buscamos, então, compreender como se constitui a identidade do pedagogo. Para tal, colocamos a temática dentro de um campo maior, ou seja, primeiramente, tecemos algumas considerações a respeito da importância da educação, com o intuito de mostrar que, pelo fato da educação ser um dos bens mais preciosos da nossa civilização, e que, por meio dela, é possível se alcançar a igualdade dentro de uma democracia, todos devem ter acesso a uma educação de qualidade, o que implica, em certo grau, investir com todo o empenho possível para a formação de pedagogos. Com isso, já uma das primeiras pedras, coloca-se uma das primeiras pedras que compõem o alicerce para a construção da identidade do pedagogo. Assim, foi imprescindível uma digressão histórica para se compreender como a educação e os processos pedagógicos foram se constituindo ao longo dos séculos, isto desde o Egito antigo até os nossos dias. A importância disso em nosso estudo não constitui apenas em tentar mostrar que o pedagogo ou profissional da educação deve eminentemente dominar a história da educação para compreender melhor a sua profissão, mas, sobretudo, porque pensar, interrogar-se a respeito dos problemas inerentes à identidade do pedagogo é um exercício que exige pensar a construção da identidade do pedagogo e sua ação nas continuidades e mudanças do tempo para, então, participar criticamente na renovação da escola e da pedagogia. Isto posto, podemos constatar que esse olhar para o passado continua sendo de suma importância para se refletir a constituição da identidade do pedagogo, uma vez que esse, por ser um ser social, se constrói a partir de uma dimensão socio-histórica que leva em consideração a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Quanto ao curso de pedagogia no Brasil e sua relação com a formação do pedagogo, se configurou elemento importante para a nossa análise, uma vez que, por meio deste, foi possível identificarmos que muitos dos impasses e controvérsias relativas à identidade do pedagogo é fruto das controvérsias relacionadas ao curso de pedagogia, ou seja, desde a implementação, o curso foi marcado por inúmeras indefinições no que tange a identidade do pedagogo, que afetou diretamente a delimitação da identidade do pedagogo. Essas indefinições e contradições que acompanham o curso de pedagogia até a atualidade refletem-se nos conflitos que permeiam nos processos de formação do pedagogo e que, portanto, afetam diretamente a construção de uma identidade mais clara. Não obstante, podemos perceber inúmeros avanços, principalmente quanto à análise quando analisamos a proposta curricular do
de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina, onde podemos averiguar de maneira muito mais detalhada o compromisso do curso em relação à formação de um pedagogo que se constrói a partir de especificamente 3 eixos fundamentais: a docência, a gestão pedagógica e pesquisa. Com isso, percebe-se claramente que o curso tem um compromisso em formar pedagogos conscientes do seu papel na sociedade e no exercício de sua profissão, ao assumirem com autonomia o processo de sua formação. Não obstante, apesar de todas essas questões concernentes às contribuições do curso de pedagogia na construção da identidade do pedagogo, ainda notamos uma certa fragilidade ao lidarmos com os resultados dos dados coletados. Mas antes, cabe um outro dado de nossa conclusão. Um dos pontos importantes a respeito da construção da identidade do pedagogo é que a identidade não é um dado pronto, acabado, mas um processo de aprendizado que se dá ao longo da vida. Não apenas isso, Brzezinski sinaliza que a identidade do pedagogo se constrói coletivamente, ou seja, não é apenas... ou seja, é nas relações de trabalho que se estabelece e se delimita com mais clareza por meio de um processo de percepção de si mesmo e sua ação, que a identidade vai se firmando. E isso nos leva para a última conclusão, então, que foi... só um momento, acho que eu... Ok. Então, diante do exposto, nós podemos, então, finalizar nossas considerações apontando para o fato de que nossa análise evidenciou que o dilema teórico-prático, também que é outro elemento, ainda continua assombrando os pedagogos, o que exige uma melhor articulação para se superar esse dilema. A formação ético-político do pedagogo, por mais que seja de imensa importância, ainda existe uma lacuna e pouca produção quanto a esse assunto, o que pode vir a ser assunto de futuras pesquisas. Contudo, compreendemos a complexidade de se definir e delimitar a identidade do pedagogo de maneira pronta e acabada, uma vez que os processos educacionais e a formação do pedagogo está em constante transformação devido aos dilemas e transformações que acontecem na sociedade como um todo. Assim, é necessário uma certa proposição no que se refere à formação do pedagogo para se superar as contradições, fragmentações que impossibilitam a construção de uma identidade mais clara. Essas são algumas referências que foram usadas. Obrigado.